Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Darth Knight. E hoje vamos falar de videogame aqui no canal, porque esse é o meu vídeo de 12 jogos que eu quero jogar em 2026. Só que o problema de você ser um criador de conteúdo aí muito bem planejado, muito bem estruturado, é que já se passaram 2 meses e eu ainda tô fazendo vídeo de 12 coisas que eu quero fazer nesse ano, né? Então, ou seja, são 12 jogos que eu vou jogar, na verdade, em 10 meses desse ano, né? E aí, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir jogar todos esses jogos ainda esse ano? Será? Isso aí você vai concluir depois de ver quais são eles, que eu vou passar um por um aqui nesse vídeo, beleza? Se você não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos aí no canal chamada 12, 12, 12, 12. Eu trouxe 12 livros, 12 HQs, vou trazer agora 12 jogos e ainda tem mais um vídeo de 12 mangás. Tudo isso que eu vou consumir em 2026. E se você quiser conferir os vídeos, tem no card aí em cima a playlist, beleza? E nas minhas metas desse ano, eu tô focando na temática de continuidade, né? E não vai ser diferente para videogames. Eu quero focar em franquias ou desenvolvedoras que eu já joguei aí, ou que eu quero começar a jogar. Bom, e se você assistiu minha retrospectiva de 2025 dos jogos que eu joguei no passado, você vai lembrar que eu joguei muito Assassin's Creed, né? E no ano passado eu comecei a rejogar todos os Assassin's Creed. O motivo disso você confere lá na retrospectiva também. E onde eu parei no Assassin's Creed Black Flag, o quarto jogo da franquia, né? E aqui tem um porém. Já sabe-se da existência de um remake do Assassin's Creed 4, que provavelmente vai chamar aí Assassin's Creed Black Flag Resynced. E os rumores estavam apontando que ele seria lançado nesse primeiro semestre, né? Só que recentemente teve todo um problema aí, que teve demissões em massa na Ubisoft e tudo mais. Então, muito provavelmente, ele vai ser postergado, talvez pro fim do ano ou pro ano que vem. A minha ideia era jogar já o Resynced, só que, como teve esse adiamento, provavelmente eu vou jogar o Black Flag normal, né? Eu tô aqui com a minha mídia física do Play 3, mas eu vou jogar ele no PC, tá? Eu só peguei a mídia física aqui pra fazer uma gracinha. E teve uma série de jogos que eu comecei ano passado, e foi Infamous. Eu joguei o primeiro ano passado e esse ano eu vou jogar aqui Infamous 2, né? São três e meio, né? Tem uma DLC bem interessante no último jogo do Infamous. Mas são 3 jogos, Infamous 1, Infamous 2 e Infamous Second Son. E eu tô bem curioso pra jogar essa continuação, primeiro porque eu acho que vão ter várias melhorias do que eu não gostei no primeiro jogo. E segundo, pela continuação da história, porque eu acho que o primeiro ele é bem fechadinho. Quero saber pra onde que vai essa história toda, né? E por ele ser bem falado como uma continuação, eu imagino que vai ser uma história bem legal também, porque senão já teriam tacado pau há muito tempo, né? O que me deixa curioso também é de quais melhorias eles vão trazer aqui, principalmente na questão de gameplay. Porque eu imagino que ele não vai resetar todas as habilidades dele, né? Porque no primeiro ele tem um fluxo bem legal que você vai liberando as habilidades do Cole. E já tem várias habilidades no final. Eu quero saber quais habilidades eles vão acrescentar aqui, que se vai fazer sentido, se vai ser legal, se vão ser mecânicas interessantes de se utilizar, ou se eles vão tirar alguma coisa que foi apresentada no primeiro e colocar alguma coisa no segundo. Vamos ver qual que vai ser. Então tô bem animado pra continuar essa franquia. Eu achei muito interessante. Infelizmente, tá bem paradinha aí no tempo, né? Fazem mais de 10 anos que não tem outro título do Infamous e nem sinal de que tenha outro título, né? Então isso é bem triste. E falando de jogos de franquias, ano passado eu terminei um clássico jogo do Star Wars, que é o Star Wars Battlefront 2, o lançado em 2005, né? Não essa versão mais recente. E não tem ano pra mim sem Star Wars, tá? Todo ano eu tenho que consumir pelo menos alguma coisa de Star Wars ali, e é meio que natural pra mim fazer isso. É minha franquia favorita, e nesse ano eu quero rejogar, na verdade, o Star Wars The Force Unleashed. O primeiro jogo aqui eu tenho a mídia física pro Play 3. Esse é um jogo clássico do Star Wars, eu joguei ele no Play 2, então eu quero ver as diferenças pro Play 3, apesar de eu não lembrar de muita coisa do Play 2 também. E esse aqui é um jogo considerado hoje no selo Legends do Star Wars, tá? Ou seja, ele não faz parte do canon de Star Wars, né? Então ele é como se fosse uma história fictícia dentro da história fictícia, dá pra entender? Ele não faz parte da cronologia aí que a Disney considera como a oficial de Star Wars. Apesar disso daqui dar um baile em várias mídias de Star Wars aí de hoje em dia, tá? Então, a história você tem que tomar em conta que não é canônica porque ela conta a história do aprendiz do Darth Vader no lado sombrio. E aí ele é super
poderoso, né? Então você vai acompanhando toda essa evolução dele durante o jogo. Claro, toda essa relação com o Darth Vader e o Imperador também. Ele é um jogo hack and slash, é divertidíssimo. Pode ficar, ele é bem linear, assim, então pode ficar meio enjoativo depois de um tempo, mas ele é muito bom, tem muito colecionável aqui, né, dentro do jogo. Você consegue trocar a cor do sabre de luz, também muita coisa que tem no Jedi Fallen Order. Já tinha aqui essas opções de personalização e tudo mais. E, cara, eu tô muito animado pra rejogar isso daqui. Até porque eu também não lembro muita coisa, então vai ser bem interessante voltar a esse título. Eu tenho mais dois jogos aqui que eu tenho em mídia física, né? Então eu vou começar por eles e depois eu vou pros que eu vou jogar em mídia digital. Ano passado eu joguei Sonic Frontiers e o principal ponto que eu gostei naquele jogo foi a trilha sonora. E sempre que eu escutava as músicas do Sonic Frontiers no YouTube, a reprodução automática já me jogava para as músicas do Metal Gear Rising Revengeance. E tem muita gente que fala bem desse jogo. Esse daqui é uma daquelas joias escondidas do Play 3. Ele só não é mais escondido ainda porque ele tem o nome Metal Gear, né? Então não tem muito como esconder ele. Mas esse tem uma proposta diferente do Metal Gear Solid, né? Enquanto o Metal Gear Solid ele é mais focado no stealth e tudo mais, esse daqui é focado puramente na ação. Então eu fiquei bem curioso pra saber como que é o estilo disso daqui. Ele é meio hack and slash também, pelo que eu pude saber dele, o que eu já vi dele. Eu tenho ele em mídia física, quero zerar aqui bastante coisa que eu tenho em mídia física também, porque eu acho sacanagem eu comprar, deixar ele na prateleira aqui e não jogar. Claro que eu tô curioso pra ouvir a trilha sonora disso daqui, porque se as músicas, digamos, licenciadas já são excelentes, imagine o que não tem de coisa boa nessa trilha sonora aqui. E o último jogo que eu tenho em mídia física aqui é de uma saga que eu gosto bastante, só que eu nunca terminei. Eu tô falando de Uncharted. Eu tenho ele nessa coleção do Nathan Drake Collection, eu tenho 4 também aqui em mídia física, mas eu só zerei o primeiro da série. E o segundo é o que muitas pessoas consideram o melhor. Inclusive, ele ganhou o GOTY em 2009, antes até do prêmio chamar The Game Awards, né? Antes de ser o The Game Awards, ele já ganhou como o jogo do ano. E, cara, essa franquia é espetacular. É sempre bom jogar algo considerado tão bom assim. Então vamos ver qual que vai ser a do Uncharted 2 Among Thieves. E aproveitando o tema histórico, né, de jogos sobre história, e que ano passado eu joguei Indiana Jones and the Great Circle, eu quis jogar esse ano outro jogo dos mesmos produtores. Por isso, esse ano eu vou jogar Wolfenstein The New Order, outra franquia aí que eu não joguei ainda e que eu tenho amigos que jogaram e que curtiram bastante. Então eu quero entrar aí nesse mundo do Wolfenstein também. Esse jogo se passa na Europa, num futuro alternativo, de que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. É um jogo de FPS e a gente controla um soldado americano que tem que impedir que o bigodinho aí conquiste o mundo. Então tô bem interessado pra saber como se desenrola e é sempre bom, eu gosto muito de jogos assim que tenham uma influência muito grande da história, né? Apesar de ser histórias alternativas, serem mais fictícias, mas eu gosto bastante, vídeo meu interesse por Assassin's Creed aí, né? E continuando a falar de jogos históricos, o detetive mais conhecido, o detetive mais histórico, tanto da literatura quanto da cultura em geral, é o Sherlock Holmes. E pra quem não conhece, tem vários jogos de uma qualidade excelente do detetive, tá? Um desses que eu joguei foi Chapter 1, que conta a história aí do Sherlock Holmes bem no começo de carreira, antes até dele conhecer o Watson. Inclusive, o final do jogo, ele encaixa certinho no começo de Um Estudo em Vermelho, né? Que aí é a primeira história na ordem cronológica do Sherlock Holmes. Mas o que eu vou jogar esse ano é Sherlock Holmes The Devil's Daughter, que a gente investiga aí 5 casos familiares, assim, né, envolvendo e famílias importantes ali. Tudo isso pra gente descobrir aparentemente uma conspiração que tem envolvendo todas elas. A proposta me pareceu bem interessante, gosto de jogos de investigação, então tá aí Sherlock Holmes and the Devil's Daughter pra esse ano. E falando de investigação, e pulando para um jogo que é o único dessa lista que não é continuação de uma série ou de uma desenvolvedora, mas sim continuação de um gênero, que é o gênero de puzzle e o de própria investigação, que eu amo jogar. O jogo é Hell Is Us. Esse é um jogo de ação e aventura, e a gente controla o Remy,
Esse Remy, ele tá voltando ao país natal dele, que ele é devastado por uma guerra civil que tem ali entre duas facções ou dois grupos dentro desse país. E ele quer encontrar os pais dele que ficaram dentro desse país, né? Então, ele não tem muita informação. A nossa função é descobrir onde eles estão e seguir nas pistas. E até por isso o combate fica em segundo plano. Apesar dele ser importante, mas essa investigação, esses puzzles para você encontrar os pais do Remy são o ponto alto do jogo, né? E claro que tem alguns inimigos um pouco misteriosos aí, bem fortes. O combate ele é meio estilo Soul-like, mas ele é bem suave, né? Ele não é um jogo difícil como os Souls-like são. E seguindo na linha de puzzles, outro que eu quero jogar é Braid. Esse é um jogo de plataforma e puzzle e tem uma mecânica que envolve controle do tempo, né? Então você pode rebobinar suas ações e isso envolve a solução do puzzle, né? Ou melhor, a solução do puzzle envolve essa mecânica. E esse jogo é considerado genial por muitas pessoas e eu não duvido, tá? Porque ele é desenvolvido pela Tecla Inc. E a Tecla Inc é a mesma desenvolvedora do The Witness, que é se não é um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei na minha vida. E isso, obviamente, me deixa mais animado ainda pra jogar Braid. E até agora a gente falou só de jogos que eu vou jogar no PlayStation ou no PC, né? Então vamos para um jogo de Switch, Cat Quest 3. Eu até tenho ele para PC, mas eu vou jogar ele no Switch porque ele é perfeito para jogar no console, tá? Eu falo especificamente no Switch por conta da portabilidade. Ele é um joguinho bem tranquilo de se jogar quando você tá numa viagem ou quando você tá no transporte público ou coisas assim. Tanto que o Cat Quest 2 eu joguei no caminho pro trabalho. Eu zerei ele e até mais, né? Eu joguei um pouco do endgame dele também, curti bastante. Tudo isso dentro do busão ali, né? E o que eu mais gosto nesse jogo não é nem a gameplay dele, que já é divertidíssima. Ele é um RPGzinho ali, né? E tudo mais, bem tranquilinho. Parece muito Link's Awakening, esses jogos mais de RPGzinho de ação, assim, sabe? Visto por cima e tudo mais. Mas o que eu mais gosto é, sim, a quantidade enorme de trocadilhos infames que tem nesse jogo. Um deles, por exemplo, é Capital, que é o nome da capital do jogo. Na verdade, capital dos gatos, o reino dos gatos. Também é importante ressaltar. Então, esse vai ser um joguinho mais de boa aí pra jogar quando eu tiver pra dormir ou coisa desse tipo também. E uma franquia de jogos que eu gostei bastante de começar a jogar foi Yakuza. O problema é que eu não terminei nenhum jogo, isso que é duro. Porque eu comecei pelo Like a Dragon e ele é muito enrolado, ele é excelente. O problema é o mesmo problema que tem com vários JRPGs aí, né? Que é a duração, né? Então ele é enrolado, muita coisa pra fazer. E aí você acaba se perdendo no meio do caminho, esquece onde tava na história, depois volta depois de alguns meses, não lembro direito onde tá. Tudo isso com um longo caminho ainda pela frente, né? Mais de 40 horas aí, não lembro quantos que tem no Yakuza Like a Dragon. Esse é um bom tempo aí pra você desprender aí pra jogar, né? E eu não sou fã de jogos de turno também, né? Eu acho que eu já até comentei isso em algum vídeo aí meu. Bom, se não comentei, tá comentado agora. Dito isso, por que então não começar a franquia em ordem cronológica, né? Voltar para as origens aí da franquia. Então eu vou começar pelo Yakuza Zero, que é um prelúdio, né, de toda a série. E nele a gente explora a origem do Kazuma Kiryu e do Goro Majima, né? Que são aí os grandes protagonistas da série. E ele se passa no Japão, obviamente, nos anos 80, então bem lá pra trás. E você explora aí os distritos, né? Os mesmos distritos aí que a gente tem nos outros jogos, né? Que é Kamurocho e Sotenbori. E, cara, eu tô animado aí, principalmente pra experimentar o combate do Yakuza, né? Porque é bem diferente do Like a Dragon, que é por turno. Esse daí é em ação ali mesmo, é um JRPG de ação. Nem sei se dá pra falar de RPG de ação, mas enfim. Então tô bem animado pra recomeçar aí a franquia. E quem sabe aí eu chego com mais hype pro Like a Dragon. E principalmente pra um que eu quero jogar que vem depois, que é o Pirate Yakuza em Hawaii. Esse aí eu tô super animado pra jogar, parece ser bem divertido. Mas eu quero jogar os outros jogos antes. Se eu não me engano, o Pirate Yakuza é com o Goro também. Então eu vou tentar entender mais um pouco desse universo para aproveitar mais os jogos lá na frente também. E por fim, eu quero entrar numa franquia que é super conhecida, mas eu nunca tinha jogado, que é Mass Effect. Eu vou começar pelo 1, eu vou jogar o 1, 2 e 3 ali na Legendary Edition que tem pro PC, né? Então tem toda essa trilogia. E vou jogando até chegar no Andrômeda, né? No famigerado Andrômeda.
E Mass Effect tá aí em várias listas de jogos essenciais pra se jogar enquanto você vive, né? Enquanto você tá vivo. Pra você que não conhece a história, né? O primeiro jogo se passa no ano de 2183 e a gente assume o controle de um soldado chamado Shepard. Ele é mandado em missões de exploração pela galáxia. A famosa nave Normandy, né? Que é basicamente um personagem do jogo também. Ele é um jogo de RPG e principalmente a narrativa é o principal foco, né? E todas as decisões que você toma no jogo, elas importam pro rumo da história. Então é um jogo que eu vou ter que prestar bastante atenção no que eu tô fazendo e ler bastante os diálogos. E eu acho que eu curti. Eu gosto bastante desse negócio de tomar decisões e que suas decisões impactam. Apesar de às vezes me irritar, porque às vezes eu só quero jogar ali sem pensar muito, só entender a história, só como se fosse um livro, um filme, uma coisa desse tipo. E aí, às vezes, você fica meio assim, cara, que decisão que eu tomo, que decisão que eu tomo. Mas eu acho que vai ser uma experiência legal. E Mass Effect muitas pessoas consideram espetacular, né? Então vamos ver qual que vai ser desse jogo mesmo. Bom, e assim terminamos essa lista dos jogos que eu vou jogar aí nesses próximos 10 meses. Não são mais 12, meu Deus do céu. E conta aí nos comentários, né? Deixa o seu like aí pra fortalecer esse vídeo. E me conta nos comentários quais são os jogos que você planeja jogar nesse ano. O que você achou também desses meus escolhidos pra esse ano? Tá indignado de alguns desses jogos eu ainda não ter jogado? Conta aí pra mim, vamos bater um papo sobre nossas expectativas no mundo dos videogames nesse ano. Ah, e claro, se inscreve aí, ativa seu sininho pra você não perder a quarta parte dessa série, que vão ser os 12 mangás que eu vou ler também nesses últimos 10 meses do ano. Fechou, pessoal? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Valeu, falou, abraço!